Olá pessoal, tudo bem com você? Nesse conteúdo eu quero explicar para você as formas que Deus fala. E que Deus fala e é você que tem que querer aprender, ouvir a voz de Deus para ser guiado pelo Espírito Santo. Quem já leu a Bíblia sabe que Deus ensina que Ele existe, mas até hoje muitas pessoas duvidam que Deus existe e outras diz acreditar em Deus, mas não busca conhecimento algum sobre o Espírito Santo. E aí existe essa dúvida, né? Mas como Deus fala na Bíblia que o princípio de todos os maus é o dinheiro, e por esse motivo, quem tem dinheiro acredita em Deus se quiser. Essa é a questão. Então, nesse conteúdo, eu quero explicar para você as 10 formas que Deus fala. E que Deus, com certeza, já falou com você. Mas, se você não buscar o conhecimento, Deus fala e você não sabe discernir se foi Deus que falou. E quem está guiando o seu espírito? Olha, Deus fala audivelmente. O que é audivelmente? É você ouvir uma voz externa falando com você. É como se alguém estivesse falando com você de forma externa, não interna, no seu interior. É uma voz que você ouve de fora. Essa voz, a primeira vez que Deus falou comigo audivelmente, no imediato veio aquela paz no meu interior. E aí eu identifiquei que era Deus, porque eu já estava buscando o que era Deus. E aí Deus, para confirmar que era Ele, trouxe aquela paz imediata. Aquela paz me tomou, os olhos brilhou, lagrimejou e eu entendi que era o Espírito Santo falando comigo. Então, Deus fala em sentimentos, lágrimas e testemunhos. Quando você ouve algum testemunho de alguém, você pode se identificar, cair em lágrimas e Deus ali está falando alguma revelação para você, que Deus existe e que é você que tem que continuar buscando o conhecimento. Deus fala muito através de testemunhos de pessoas que já teve curas, milagres, maravilhas. E é a gente que tem que buscar mais conhecimento para ter mais identificação do Espírito Santo. Deus fala através de uma leitura bíblica. Como assim uma leitura bíblica? Quando você está lendo a Bíblia, é apenas uma leitura. Deus explica que são apenas palavras. E as palavras por si, ela mata. Então, ela não lhe traz um conhecimento do Espírito Santo. Mas quando Deus, Ele quer se revelar para você, através de uma leitura bíblica, Ele vai testificar no seu interior. Ele vai falar com você através daquele versículo. Então, por trás da letra, existem revelações. Então, Deus, ele se revela através dos versículos bíblicos. Então, quando uma pessoa ela não tem fé em Deus, não acredita, às vezes lê a Bíblia e não acredita em Deus. Como tem teólogos que já leu a Bíblia e não acreditou. Isso eu já ouvi e já conheci pessoas que já leram a Bíblia e não acreditou em Deus.
Através de pregação. Deus se revela através de pregação. Quantas pessoas vão para a igreja precisando de uma palavra de Deus, de ouvir algo de Deus, e a igreja ali está lotada. Mas quando Deus fala, aquela pessoa, ela toma aquela palavra, é como se fosse diretamente para ela, aquela pregação, e ela se derrama em lágrimas. Através de uma pregação, tudo acontece. Situações diversas, tipo deserto. Quando Deus ele quer tratar um ser humano, quando Deus ele quer modificar um ser humano, Deus ele bota aquela pessoa num deserto, onde aquela pessoa vai precisar de dias, de meses ou até anos para ela ser movida no espírito. Deus vai tirar tudo que o mundo ensinou para ela, para ele colocar os odres novos, que é o que aconteceu muito comigo. Tudo que eu sabia era que o mundo ensinou. Então, como o mundo me ensinou através de muito tempo, Deus também precisa de um tempo para modificar aquele espírito. Então Deus bota aquela pessoa na onde Ele quer, na situação que Ele quer. Ele diz assim, tipo, você vai descansar. Ele tira a pessoa de situações e bota naquela situação para que o ser humano entenda que ali é aonde ele vai aprender com o Espírito Santo. É isso que Deus faz no deserto. Quando Deus tira você totalmente de situações para que ele possa modificar aquele espírito, desintoxicar aquela pessoa. Isso é um tratamento do Espírito Santo que vem através do deserto. Muitas pessoas, elas, sem saber sobre Deus, ela cai em situações, não se agarra em Deus, se desespera e até se suicida, por não buscar a Deus. Ela não aguenta. Então, o mal ele arma ciladas para aquela pessoa, e quando a pessoa é no momento dela cair na mão do Espírito Santo, ela não busca, não acredita e se desespera. Através de profecias. Deus fala através de profecias. E como Deus fala através de profecias com tantas pessoas sem acreditar que existe profecias? Você precisa saber o que a Bíblia lhe ensina para poder você não ser enganado por falsos profetas. Porque do mesmo jeito que é na terra, é no céu. Quando fala em céu, Deus está falando em mundo espiritual. Quando Deus fala em trevas, Deus está falando em mundo espiritual. Tudo se revela no espírito. Então, quando você não tem conhecimento da Bíblia, qualquer profeta pode mentir para você. Existem profetas do Espírito Santo e existem profetas das trevas. Pessoas que lê mão, pessoas que jogam buzo, que jogam cartas, que tem visão espiritual sem ter conhecimento nenhum do Espírito Santo, são guiados por espíritos das trevas. Por isso, elas acertam profecias. Então, para você entender sobre profecia, você precisa entender da Bíblia. Você precisa saber o que está escrito. Então, Deus já falou comigo através de profecia. Quando Deus falou que ia me visitar, Deus usou uma pessoa. Deus usou o bispo Bruno Leonardo para falar para mim que ia me visitar. Aí as pessoas que não entendem, elas dizem assim, mas ele falou para milhões de pessoas, bilhões de pessoas. Mas quem foi curada?
Então eu fui curada, eu fui dormir e acordei boa de todas as minhas doenças. Então Deus provou para mim que Ele existe e me curou durante um sono. Exatamente como o bispo tinha dito. Você vai ser visitada pelo Espírito Santo, Deus vai lhe visitar no sono. Então no sono eu dormi e quando eu acordei eu tinha sonhado. Eu achei que ia sonhar no céu e eu não sonhei no céu. Eu sonhei com a minha mãe orando na minha tia que tinha asma e aí a minha tia caía e quando eu acordei do sonho, eu fiquei sem entender. Eu disse, meu Deus, o bispo disse que eu ia sonhar com Deus, que Deus ia me visitar e eu sonhei com a minha falecida tia. Na hora eu fiquei sem entender. Quando eu saí de casa e fui trabalhar, eu comecei a identificar o meu corpo totalmente diferente. Então eu percebi que a minha adenoide tinha sumido, que eu tinha 2 bolas de carne no nariz. Eu tinha percebido que a minha respiração estava boa, eu usava bombinha para respirar. Eu percebi que as minhas cordas vocais não tinha mais um pigarro, tinha mudado as minhas cordas vocais. Eu percebi que as minhas dores do corpo tinha totalmente sumido. Então ali na hora, quando eu percebi, eu caí em lágrimas e me arrepiei inteira, até a cabeça arrepiou. Porque eu entendi que o Espírito Santo, ele fez eu sonhar para eu entender que um dia a minha mãe tinha tirado o espírito da asma de mim em uma encruzilhada com espíritos malignos. E ali, agora, Deus, que é o Espírito Santo, o Criador, ele tinha tirado o espírito da asma e não só o espírito da asma, e sim toda a doença que eu tinha. Ali foi um milagre durante o meu sono. Então Deus usou um profeta para revelar para mim. Deus se revela em sonhos, como eu acabei de falar. Em sonhos. E Deus já se revelou para mim em várias situações de sonhos, mesmo quando eu vivia afogada no pecado. Deus não só se revela para as pessoas que vivem buscando a Deus. Deus se revela para várias pessoas em várias situações. Só que devido às pessoas não saber discernir sonhos, elas levantam e acham que é algo normal e não vai buscar o conhecimento do sonho. Isso acontecia muito comigo quando eu vivia no pecado, porque quando eu sonhava algo, eu ficava querendo associar o sonho como se fosse algo que ia acontecer. Em outro conteúdo eu vou falar só de sonhos para ensinar para você. Então nessa época, quando eu sonhava, eu via que não tinha lógica o sonho. Então, devido a eu ver que eu não saber discernir sonhos na época, eu achava que era somente um sonho. Depois que eu comecei a andar com o Espírito Santo, Deus também já falou várias vezes em forma de sonhos. Então eu aprendi a discernir os sonhos que eu já tinha sonhado no passado. Então quer dizer, Deus já falava comigo mesmo eu pecando, mesmo eu no pecado, e eu não buscava conhecimento nenhum. Tipo, eu sonhava com vários cavalos correndo atrás de mim, uma perseguição. Então, eu ficava tentando discernir. De onde vem esses cavalos? Não tem lógica. Deixava o sonho para lá. Eu sonhava os dentes caindo da minha boca. Todos os dentes de uma vez só.
Então, eu chegava a pensar, será se eu vou me acidentar e vou perder todos os meus dentes? E eu ficava sem entender o sonho. Então, várias vezes Deus revelava o que estava acontecendo comigo, a batalha espiritual que eu vivia. E quando Deus fala em sonhos, Deus fala em algo que vai acontecer com você. Algo que está acontecendo na região celestial e que você tem que buscar a Deus. Como você não sabe discernir sonhos, você deixa para lá. Então, depois que Deus falou, que Deus me curou, eu vou contar um sonho para você, fora esse que eu já contei, que Deus me curou. Um dia eu fui para academia, eu já estava andando com o Espírito Santo, quando ele estava me ensinando muitas coisas. E eu perdi a chave do meu carro. E eu procurei a chave do carro, não encontrei. Esperei fechar a academia, varreram a academia e eu não encontrei a chave. Eu vim para casa de Uber e algo quis tirar minha paz, só que quando eu vim para casa, como eu já estava andando com o Espírito Santo, eu disse, eu vou dormir. Amanhã eu volto lá e mando fazer uma chave. E aí a minha mãe disse, você não é louca, pelo WhatsApp. Você não é louca ir dormir e deixar o carro lá. Porque quem roubou a chave vai roubar o seu carro. E na hora eu disse para Deus, Senhor, eu não vou dormir lá, na rua. Eu acredito que existe um Deus que pode todas as coisas. E se esse carro vai dormir lá, na rua, algo pode acontecer com o ladrão e ele não roubar o meu carro. E amanhã eu mando fazer uma chave. Enfim, eu vim dormir. E o que aconteceu? No outro dia, eu fui para a academia e encontrei a chave do carro. Quando eu liguei para o rapaz vir fazer uma nova chave, o homem não chegou a vir e o rapaz encontrou a chave pendurada na máquina, no meio dos ferros. Por isso varreram e não encontraram. E aí eu dei graças a Deus, fiquei feliz pelo carro estar lá, fiquei feliz por não ter gastado em fazer outra chave. E quando foi na noite anterior, eu tive mais um sonho de um ladrão destelhando minha casa, entrando na minha casa. E quando o ladrão entrava na minha casa, eu me acordava. E aí o Espírito Santo, ele dizia para mim, fique na posição que você está, como se você estivesse dormindo. E eu fiquei deitada. E o ladrão entrava na minha casa, olhava tudo dentro da minha casa e saía sem roubar nada. E aí Deus falava para mim em sonhos. Você viu o que aconteceu? O ladrão entrou e não roubou nada. E de hoje por diante vai ser assim. O que está armado para você, você não vai fazer nada. As coisas que tá preparada para você, você não vai fazer nada. E aí foi quando eu comecei a descobrir os golpes e as coisas que estavam armadas para mim antes do coma. Então, no caso, Satanás estava armando situações que eu não morrendo no coma, eu ia adoecer e eu ia saber de todos os golpes, eu ia me desesperar, perder a saúde, perder a paz, ao ponto de querer tirar a minha própria vida. A armação de Satanás era essa. Então Deus chegou primeiro e me fez a revelação. O que está armado para você é tão sério que você vai continuar
na posição, confiando em mim. E assim eu fiz e comecei a descobrir e parar na delegacia, descobrir golpes. A pessoa que me deu o golpe ainda deu parte de mim, armando processo de agiotas para cima de mim. E eu fiquei impressionada, porque eu digo, meu Deus, parece que o mundo desabou. Parece que o mundo desabou em cima da minha cabeça e só vinha problemas, delegacia, percas financeiras. E Deus tinha me avisado em um sonho que tudo estava armado. Então Deus, ele fala através de sonhos. Quando Deus fala através de sonhos, Deus quer que as pessoas busquem Deus, porque algo no mundo espiritual está armado. Então, sem você buscar, vai acontecer. Se você buscar, Deus vai conseguir lhe livrar, lhe libertar, lhe trazer conhecimento. E Deus, ele diz que ele traz toda a força espiritual, toda a cura. E você vai passar pelas aflições, pelas situações, mas você não vai chegar a ser derrotado, como é a jogada do espírito do mal. Por isso tanta gente se mata, porque Satanás, ele arma e as pessoas caem na cilada. Então, quando Deus sonha, quando Deus se revela em sonhos, é para a pessoa buscar o conhecimento, onde as pessoas têm um sonho como se não fosse nada. Em outro conteúdo eu vou explicar para você as formas que Deus se revela e o que o sonho significa. A Bíblia ensina. Deus sempre falou através de sonhos, desde o começo do mundo. Deus fala através de experiências espirituais. Eu também já tive esses sonhos de experiências espirituais. Eu fui dormir e eu acordo toda meia-noite para orar. E aí, quando eu recebi no dia anterior a intimação para ir para a delegacia da pessoa me processando, ela me roubou, me deu um golpe e ainda me processou. Tá me processando, vai ter audiência ainda. Para você ver que o mundo não existe justiça. O mundo não é justo, no mundo não existe nada justo e cada um que busque conhecimento espiritual para entender o mundo. Então, na hora da oração de meia-noite, eu senti o espírito, uma força espiritual, meu corpo era como uma pena de tão leve. Então o espírito me pegava e me levava para a garagem, para a rua. Eu tive aquela vontade de orar olhando para o céu. E aí eu fui sendo guiada pelo Espírito. A Bíblia também explica sobre essas coisas espirituais. E quando eu estava orando, olhando para o céu, uma voz disse para mim, peça para ver uma estrela cadente. E na hora, eu estava aprendendo ainda, eu disse, eu não vou pedir, meu Deus, eu sei que o Senhor está comigo, eu já sei. E Deus botou a estrela cadente na minha visão, e eu vi a estrela cadente passando, e na hora eu caí de joelhos, e Deus falou para mim, não se preocupe com nada. Não se preocupe, porque você está com o Espírito Santo. Não se preocupe com o que estão armando para você. E ali eu caí no choro e foi uma experiência espiritual que não se explica. Eu estou explicando por alto para você entender o que é uma experiência espiritual com o Espírito Santo. É Deus lhe mostrar algo espiritual. Deus fala através de adorações e louvores. As pessoas podem estar ouvindo um louvor e Deus toma aquele espírito e revela aquele louvor através de cura, através de milagres. Louvor, ele fala muito com as pessoas, através de louvor. Deus fala através da natureza, da chuva, do vento. Também já tive essa experiência com a chuva e com o vento.
Deus me mostrou que Ele existe em todas as áreas, de todas as formas, para eu não ter dúvida nenhuma. Então, no dia que Ele falou comigo através de natureza, foi na virada do ano. Eu comecei a orar na virada do ano e o vento bateu, soprando, mostrando que o ano de 2023 ia ser um ano totalmente diferente para mim, libertador. E Deus me trouxe conhecimentos que eu jamais imaginei que o mundo espiritual era tão real, porque eu era muito descrente. Acreditar em Deus sem você conhecer, você acha tudo normal, como eu. Eu buscava apenas a medicina, dinheiro, o mundo e acreditava, mas não conhecia nada. E Deus fala também através de gestos de pessoas. Logo no começo, quando eu abri o canal, que eu só abri o canal porque Deus mandou, eu comecei a pedir para pessoas se inscreverem, que eu sou muito conhecida aqui na minha cidade. E aí, quando foi um dia, Deus disse para mim, não se preocupe com quantos inscritos você tem, e sim se preocupe em ir aprender. E aí, eu aquietei mais o meu coração. Eu não tinha nem 30, nem 200 seguidores. Quando um homem me encontrou na orla de Maceió, na Pajuçara, e disse que me seguia. Eu achei que era uma brincadeira do meu esposo, porque eu achei que todo mundo que estava inscrito eram os meus conhecidos da minha cidade e que se inscreveram para ouvir meu testemunho, as minhas histórias. Eu não imaginava que tinha inscritos de outros lugares, pessoas desconhecidas. Então, quando aquele homem chegou para mim e disse que me ouvia e que estava aprendendo através dos meus conteúdos, eu olhei assim para o meu esposo, achei que era uma brincadeira dele. E a gente ficou e fiquei impressionada. Então, Deus quis revelar para mim coisas que eu não sabia ainda sobre o YouTube, né? Eu não sabia a dimensão do YouTube. Eu não sabia muito sobre esse mundo digital. Eu fui buscando conhecimento sobre o mundo digital, sobre fazer conteúdos, estudar a Bíblia, estudar a ciência, estudar muita coisa. Então foi muita coisa de uma vez só para mim, porque eu vivia num sistema totalmente diferente do que eu vivo hoje. Então, eu digo a você que Deus é mais real do que aquilo que as pessoas podem querer acreditar. Tem pessoas que não acreditam em Deus. E o que eu digo com as minhas experiências, que o ser humano acreditar em Deus e não acreditar em Satanás, ele não está fazendo nada, ele não acredita em nada. Porque se ele não conhece, é como Jesus dizia aos fariseus. Os fariseus chamavam Jesus de filho das trevas, de demônios. E Jesus dizia, olha, o único pecado que não se perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês não conhecem o Espírito Santo. Vocês não sabem nada de Deus. Vocês são apenas um religioso. Vocês não buscam conhecimento. E isso não se faz. Jesus falou para ele. Então, tem pessoas que crê da sua forma, cria o seu Deus. Já Deus, ele revela a verdade e a mentira. Tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Eu não vou prolongar mais esse conteúdo, porque para não ficar tão grande, mas eu vou fazer outros conteúdos para você entender sobre sonhos, sobre o mundo celestial, porque quando Deus tira uma pessoa como eu, que provei de tudo e não acreditava em nada, como as mães de santo diziam para mim, você não acredita em nada, nem em Deus. E eu dizia para ela, eu acredito sim em Deus. Mas acreditar em Deus que pode ter qualquer nome, Buda,
Jeová, Deus, Espírito, qualquer nome se dá para ele. Mas o conhecimento do Espírito Santo é outra coisa. Você conhecer o que o Espírito Santo lhe traz é outra coisa. Então Deus, ele pode ser citado como qualquer nome. Como qualquer nome. Cada um dá o seu nome. Mas Deus, ele já ensina o que ele traz e o que Satanás traz na vida das pessoas. Por isso existe Bíblia. Então só não crê quem não busca verdadeiramente o conhecimento do Espírito Santo. Porque é como Deus diz na palavra dele, que apenas palavras ela mata, né? O ser humano lê tanto e não aprende nada, é isso que ele quer dizer. E quando a gente aprende realmente, vê que toda palavra tem um sentido, e o sentido é verdadeiro, para que as pessoas não se enganem com religião nenhuma, tá certo? E até o próximo vídeo.